Boa noite. Vamos dar início a mais uma parte da nossa matéria, né? E hoje nós vamos tratar sobre preparo do solo. E uma frase interessante, né? Que diz o seguinte: o tipo de preparo necessário é estabelecido em função da utilização determinada para um solo, pois verifica-se que não é possível estabelecer-se um único tipo de preparo do solo para todas as culturas. Cada solo e cada cultura tem um preparo diferente. Então, passamos a perceber que o seguinte, que a agricultura, que o manejo do solo não é simplesmente vamos até ironizar, uma receita de bolo, né? Mas o preparo de solo, ele depende da condição que você vai pegar esse solo. Como, por exemplo, temos plantio de cana-de-açúcar, por exemplo, né? que é o meio que eu trabalho. E nós temos o seguinte, hoje nós temos o preparo mínimo, né? O preparo mínimo do solo. Só que paramos e pensamos, conforme nós vimos na última aula, a questão das ervas daninhas, eclodino, entre torrões e tal. E parar e pensar o seguinte, será que adequa todo o solo, adequa a um preparo mínimo no solo, né? Toda a cultura, ela se adequa, né? Você pega uma área de pastagem degradada, você faz uma dessecação e você vem e suca, né? Subsola e planta. Então, é diferente. Então, o ponto de vista. Então, pensar o seguinte, cada gleba, cada talhão, cada propriedade, assim como cada um tem a sua individualidade, o solo também apresenta essa individualidade, né? Então, no próximo, aí, considerando as formas de preparo de solo, são estabelecidas duas maneiras, a manual e a mecânica. A primeira está sendo muito pouco usada, né? Ela é pouco usada, encontrando-se sua aplicação restrita a pequenas propriedades, nas quais a mecanização é impraticável, ou a situação do proprietário seja um fator condicionante, né? O investimento o solo, a região não é propícia para aquilo, né? E também o que? Essa questão de o fator a questão do proprietário é um fator condicionante, é a questão de investimentos, né? O que pensar, o que o governo vem investindo em agricultura familiar, o que o governo vem investindo em questão a técnicas, né? Então é um sistema um pouco mais retraído, apesar de que nós hoje, apesar de nós estarmos assim numa condição onde a agricultura se destaca num ponto bom, nós passamos a perceber que que o pequeno proprietário, o pequeno produtor de terra, ele está sendo suprimido, né? Suprimido pela condição imposta, né? Então ele tem difícil acesso a financiamentos, né? Ele tem difícil acesso à técnica, né? Pois você passa aí, você percebe um número grande de fiscalização em cima de grandes empresas e no pequeno proprietário. Hoje, se nós formos avaliar, nós temos mais de 5 milhões de pequenas propriedades. Então, falta o quê? Falta um pouco de acompanhamento técnico, né? Para que o pequeno produtor ele possa sobreviver da sua pedaço de terra. E a segunda é largamente utilizada, né? Na agricultura, na pecuária, na silvicultura, né? O preparo do solo em uma exploração agrícola é tão importante que o produtor rural deve considerar que o solo precisa apresentar-se em boas condições para receber as sementes ou mudas, proporcionar uma boa germinação e bom desenvolvimento das plantas, né? Então, o solo ele precisa apresentar condições para receber essa cultura.
Você não pode simplesmente lançar, né, ao vento e você correr risco de perdas. Você tem que proporcionar uma boa qualidade de implantação. E principalmente em culturas perenes, né, anuais aí, mas vamos pensar em questão de culturas perenes, vamos pensar em questão da questão da cana-de-açúcar, que a sua implantação é nesse instante e essa percorre durante aí 5, 6, 7, 8, né, ou até mais cortes aí. Então, o solo precisa apresentar boas condições para receber as sementes, mudas, e proporcionar o que? Boa germinação e bom desenvolvimento da cultura. Um maior número de operações realizadas no preparo, às vezes encarece a cultura e pode favorecer a erosão. Existem culturas mais exigentes, né, como a soja, em preparo de solo, mas existem culturas com exigências mínimas, né, milho, mandioca, né. Também o tipo de solo o tipo de solo a ser preparado condiciona-o a um preparo mais intenso ou menos intenso. A máquina ou implemento utilizado no preparo do solo deve proporcionar o máximo de economia. Então, esse máximo de economia, só retornando, né? Essa frase é a seguinte: a máquina ou implemento utilizado no preparo do solo deve proporcionar o máximo de economia. Ótimo, o máximo de economia. Porém, temos que pensar, que tipo de economia é esse? Será que eu fazer isso tudo um pouco mais rápido? Tenho que subsolar 1 metro? Será que eu vou levantar esse subsolador para mim ter maior? Então não. O máximo de economia é você fazer esse serviço uma única vez, né? É você buscar a melhor efetividade de máquina. É você buscar o melhor ângulo de trabalho, a melhor regulagem, né? A melhor regulagem do implemento para que você tenha o máximo de economia e o maior rendimento. O solo deve ser preparado de modo a permitir o máximo de penetração de água em seu interior, né? E aí nós temos, por exemplo, né, as práticas de preparo inicial do solo. O desbravamento é o primeiro trabalho, né, que se realiza no sentido de colocar uma área sob exploração agrícola, visto que as glebas cobertas com matas ou outro tipo qualquer de vegetação, para que possam ser utilizadas como culturas, inclusive pastagens e reflorestamentos comerciais, né, precisam ser desbravadas. O desbravamento compreende o desmatamento. Este pode ser realizado em 2 fases: corte ou arrancamento. Pode ser realizado em uma única ou 2 operações. Quando se faz em 2 etapas, primeiro executa-se o corte e em seguida o destocamento. E a limpeza da gleba. Se inicia pelo desraizamento e termina com o enleiramento do material em local onde irá apodrecer ou então ser queimado. Essa parte do desbravamento, ela deve ser muito bem estudada. Nós temos legislações ambientais, temos órgãos ambientais competentes, né? Então, tudo isso deve ser feito através de trabalho, de projeto, né? Deve ser autorizado pelo órgão competente. E é o seguinte: você tem um desbravamento, você acomete uma árvore que está vegetando, você com certeza, se você tiver sem o projeto e sem a autorização do órgão competente, você corre o grande risco de receber um auto de infração ambiental. Dentro desse auto, você vai ter que fazer o quê? Você, recebendo o auto, você iniciou o desbravamento sem autorização, você vai receber um auto de autuação, né? Esse feito pela polícia ou pelo órgão competente. E dentro desse auto, você
né, técnico, vai ter que buscar um engenheiro ambiental e fazer o que? Firmar um TCRA, né, que é um termo de compromisso de recuperação ambiental, onde que, se você tirar uma, você planta uma para 25 árvores, né, e determinar o projeto, como que será realizado esse projeto. Então, muita atenção com essa operação, não faça sem ter autorização do órgão ambiental. Aragem e gradagem. Nessa fase de abertura de gleba, é uma operação bruta e pesada. Por mais que sejam caprichados os trabalhos interiores, a gleba continua suja, né, com grande volume de raízes, tocos, né? Portanto, essa operação é realizada com o objetivo de revolver o solo, de cortar, misturar os restos vegetais, né? Cortar um pouco do raizame no corpo e na superfície do solo, preparando um leito melhor para sementes ou mudas. Práticas de preparo periódico do solo. Aração. Aração é uma prática de preparo do solo que se constitui numa inversão de camadas, utilizada com a seguinte finalidade: enterro de matéria orgânica, né, essa existente na superfície, extermínio de ervas daninhas, né? Essas ervas daninhas, uma melhor classificação, a gente pode falar ervas daninhas, ervas invasoras, né? E o que é uma erva daninha? Uma erva daninha é nada mais nada menos do que, se você tem uma cultura de milho e você, no meio dessa cultura de milho, você tem uma infestação, nasce crotalária, a crotalária passa a ser o que? Uma erva daninha, pois o que? Ela não é o teu meio de adquirir, de você captar verba, recurso. Então, não é o teu meio de comércio, né? Ao contrário seria, se você tem uma lavoura de cana, de açúcar, e no meio da tua lavoura você tem amendoim, você tem feijão, você tem soja, então esses passam a ser ervas daninhas, né? Ervas que vão competir ali, né? Então, exterminar as ervas daninhas, melhorar a fertilidade do solo e aumentar a aeração do solo. Aumenta também a infiltração de água no mesmo, né? E melhora o desenvolvimento de raízes das plantas, melhora as condições físicas e biológicas do solo, destrui os animais nocivos, né? A destruição dos animais nocivos, por exemplo, questão de cana-de-açúcar, fenófilos, migdolos, né? Então, você tem a destruição aí. Enterro e incorporação de fertilizantes, corretivos e adubos verdes. Elementos que devem ser considerados na aração do solo. A época da aração, né, é um ponto importante para ser considerado. É variável em função da região e do tipo de cultura a ser explorada. Tipo de solo, teor de umidade do mesmo, né? Isto é, desde que ele apresente boas condições de penetração do arado. E a profundidade da aração também depende do tipo de solo e da cultura a ser explorada, podendo ser classificada em rasa de até 15 centímetros, média de 15 a 25 e profunda de 25 a 40. E também a profundidade da aração depende da modalidade que você está utilizando. Você pode estar usando a aração como uma modalidade de fazer um pré-plantio incorporado, né? Então você revolve menos esse solo aí, que no caso seria a gradagem, né? Até me desculpe. É preciso variar a profundidade da aração a cada ano. Por quê? Quando feita sempre a mesma profundidade, ela pode provocar no solo o que nós chamamos de piso de arado, que nada mais é do que uma camada compactada, né? É uma camada compactada
endurecida, formada pela passagem do arado anos seguidos, né, por vários e vários anos ainda, numa mesma profundidade. Essa camada pode criar problemas de infiltração, de água, desenvolvimento das raízes das plantas, né? Então você passa a ver a planta, por exemplo, se for uma tuberosa aí, vamos pensar na questão de uma cenoura, né? Você tem baixo desenvolvimento de rizomas aí. E o número de arações? Esse também é condicionado ao tipo de solo e cultura a ser explorada. De um modo geral, ele pode se efetuar uma ou duas arações, sendo a primeira feita logo depois da retirada, feita logo depois de retirada a colheita, com o objetivo de picar e enterrar os restos culturais. E a segunda é feita pouco antes do plantio para complementar a primeira. Deve-se dar um espaço de pelo menos 30 dias entre uma e outra aração para que haja decomposição da matéria orgânica, né? Porque se você pega, por exemplo, uma pastagem, você ara ela, né? Você revira aquilo, revolve, e aí você joga a matéria orgânica para baixo. Aquilo começa a apodrecer e, no grosso modo, a hora que você ara de novo, você passa o implemento não consegue virar aquilo, não consegue entortar devido à umidade, e aí acaba empilotando, fazendo uns montes aí que não é legal para você fazer um plantio, né? E o sentido da aração, em terrenos inclinados, ele deve ser feito, né, cortando o quê? Cortando o sentido das águas, enquanto que terrenos planos, se possível, deverá ser feita no sentido do maior comprimento, né? Para quê? Aí entra aquela conversinha que nós tivemos aí no começo, né? Em terrenos inclinados deve ser feita cortando o sentido da água, enquanto que terrenos planos, se possível, deve ser feita no sentido do maior comprimento. Por quê? Para você ter maior efetividade de máquina, né? Você tem um maior rendimento. Então, na hora que chegar na lavoura, parar e olhar, estudar a situação, né? E ver, ó, aqui minha máquina vai ter maior rendimento, vai ter maior efetividade, né? Vou ter menor consumo de óleo diesel e vou conseguir fazer, em vez de 1.2, 1.3 hectare por hora. E aí você passa a ter bons resultados, né? O sistema de geração, para se escolher o sistema de geração a ser adotado, deve-se levar em consideração o formato da gleba, a declividade do solo, o tipo de arado que se dispõe e o tipo de solo, e se o terreno está ou não terraceado. Gradagem. A gradagem é uma prática de preparo do solo realizada com a seguinte finalidade: destorroar, pulverizar e nivelar o solo, né? Enterro de sementes, adubos e corretivos, picar e enterrar restos de culturas e adubos verdes, eliminação de ervas daninhas. Essa parte da gradagem, até, por exemplo, temos uma grama seda, né? Que é uma grama que se desenvolve, né? Uma erva daninha complexa, se desenvolve, ela vai se estirando aí. Então, por exemplo, um exemplo comparativo. Se você sair você tem a erva se desenvolvendo. Se você sai da tua casa e corre até a tua esquina, você demora um X tempo. Se você sai da tua casa e corre o quarteirão, você tem outro X tempo, certo? Então a gradagem no controle da erva daninha, e principalmente em cima de erva de grama seda, vamos colocar em cima desse nome, você pegou e você pulverizou essa grama sem gradagem, você pulverizou ela, é a mesma coisa que o produto que você aplicou tivesse que percorrer o quarteirão. Se você picotar com a grade, você vai ter vários pedaços. Aí você passa a ter o quê? O X que você correu da tua casa até a próxima esquina, né?
Então, essa é a colaboração e um exemplo prático aí. Tive bons resultados já fazendo a eliminação de grama seda. Você cortando ela, né, com grade, aí você consegue um melhor resultado. E aí você tem produtos como clomazona, né, para fazer o controle disso em cana-de-açúcar. Realizar escarificações superficiais e profundas em solos cultivados por muitos anos, né? Elementos que devem ser considerados na gradagem do solo. Época da gradagem. Essa deve ser realizada logo após completando a aração. Número de gradagens. Será tantas forem necessárias ao perfeito preparo do solo. Mas o perfeito não existe, né? Você vai conseguir o quê? O manejo adequado para aquela cultura, né? Nivelamento. O nivelamento é uma prática de preparo do solo que tem como finalidade deixar o terreno em boas condições para receber as sementes e mudas e proporcionar as mesmas perfeitas condições para sua germinação e desenvolvimento. Além do que, de evitar que você tenha um ponto dentro do talhão, né, que esse se inunde e você perca o plantio ali num raio médio ali, né? A época para a realização do nivelamento é logo após ou durante a gradagem, pois assim, quaisquer inconvenientes deixados no solo durante o trabalho de gradiação serão complementados com nivelamento. Conservação do solo. A conservação do solo é o uso inteligente do solo, ou melhor, é o uso racional do solo, objetivando o quê? Alcançar o máximo de rendimento e de maneira permanente. A falta de um adequado trabalho de conservação do solo acarretará numa diminuição da produção, pois o solo perde fertilidade e as culturas refletem essa situação. Então, é conservação e sistematização. Você tem que buscar uma melhor condição de implantar a cultura e você tem que pensar que você tem que tirar essa cultura de dentro da lavoura, de dentro dessa gleba. Então, você tem que sistematizar, você tem que pensar, vamos dizer assim, a longo prazo, né? O consumo de óleo que eu vou ter, que eu vou obter para poder fazer essa colheita, né? Como que eu vou fazer para tirar essa colheita de dentro da propriedade, né? Será que eu tenho condição, né, de fazer isso aí? As práticas de conservação do solo. Com a finalidade de manter o solo produtivo ou de dar a ele condições para que se torne produtivo, diversos trabalhos são realizados. E a esses trabalhos denominamos práticas conservacionistas ou práticas de conservação do solo, as quais visam principalmente controlar a erosão, né, que esse é o principal elemento responsável pelo desgaste e destruição do solo. Entre as práticas usadas de conservação dos solos podemos citar de caráter edáfico. São as práticas usadas com a finalidade de evitar o empobrecimento do solo mineral e orgânico e melhorar as suas características físicas. Por exemplo, adubação, eliminação ou controle de queimadas. De caráter cultural ou vegetativo. Conservação do solo através de vegetação, né? Por exemplo, plantas de cobertura, plantio de árvores, né, quebra-vento, rotação de culturas em faixas, né? E de caráter mecânico, esse destinado a diminuir especificamente o processo erosivo do solo através de práticas que exijam ou não a mecanização. Exemplo, curva de nível. Só que, parar e pensar, curva de nível é nada mais, nada menos que uma linha imaginária.
Então, quando se tem na lavoura, você tem o que? O terraço, né? O terraço construído. Então, aquele que a gente fala que é a curva de nível, aquilo é o terraço. Porque a curva de nível nada mais é do que uma linha imaginária para demarcação do nível onde vai ser construído o terraço, né? Capinas alternadas, lavrar no sentido horizontal do terreno. Erosão do solo. Desculpa. Conceito. O termo erosão refere-se ao arrastamento e desgaste das partículas do solo da superfície terrestre, sob a ação dos agentes erosivos. Se traduz na desagregação, transporte e deposição das partículas do solo. E quais são as causas? As causas são a ação de agentes como a água, o vento e as galerias, né? E os tipos? Temos erosão hídrica, eólica e glacial. A erosão hídrica, essa se divide em pluvial, águas de chuva, e fluvial, águas de rio. E temos o que? A lacustre, que são águas de lagos, né? E marinha, que são a água dos mares. Tipos de erosão hídrica e pluvial. Hídrica pluvial. Então, erosão laminar. Essa ocorre em camadas de poucos milímetros de cada vez, porém uniformemente em toda a superfície do solo, não chegando a ser notada durante muitos anos. Erosão em sulcos. Essa concentra-se em pequenas depressões no sentido da declividade do terreno, formando sulcos irregulares. A quantidade de sulcos que se forma em um terreno depende da irregularidade nele existente, do estado do solo, de sua qualidade e da quantidade e intensidade das chuvas. Vossoroca. A vossoroca ocorre a formação de sulcos de grande profundidade e largura, a tal ponto de impedir o cultivo do solo. E os fatores que influem na erosão do solo são o seguinte: intensidade das chuvas, ventos, declividade do terreno, modo de lavrar incorreto, plantio vertical ou a favor das águas, ausência de vegetação no solo, culturas esgotantes e queimadas, né? Influência do clima, né? Nós temos a influência do clima, por exemplo, precipitação, geada, né? Então, a precipitação pluviométrica, o que é? É a quantidade de chuva que precipita regularmente um local da superfície terrestre. Com referência ao fator água para as plantas, os dois extremos devem ser considerados, isto é, o excesso e a deficiência, né? O excesso de água e a deficiência de água. Temperatura. Tanto as altas como as baixas temperaturas podem ser limitantes para as culturas. Contudo, os maiores problemas normalmente são causados pelas baixas temperaturas, principalmente acompanhados por geadas, né? Quando bem supridas de água, as culturas tropicais e anuais de verão não encontram grandes limitações com relação a altas temperaturas no Brasil. Em condições de baixa disponibilidade de água, temperaturas elevadas terão efeitos aditivos ao da seca, tornando-se altamente adversas. As baixas temperaturas e geadas constituem-se em fatores limitantes para as culturas tropicais e muitas vezes para as culturas anuais de verão nas regiões de clima subtropical. Por esta razão, a maioria das culturas perenes de clima quente não podem ser cultivadas nos estados da região sul, a não ser que em pequenas regiões do litoral e alguns vales de rios, onde a probabilidade de geada é bem menor.
Todavia, muitas vezes, mesmo nessas regiões, podem ocorrer sérios prejuízos, né? Em culturas anuais de verão, as baixas temperaturas constituem problemas tanto para a germinação quanto o solo é muito frio, como pela ocorrência de geadas tardias ou precoces. Algumas culturas são beneficiadas e outras exigem períodos frios. É o caso dos cereais de inverno e as frutíferas de clima temperado, as quais se adaptam perfeitamente às regiões frias. Ventos. O vento é um fator de grande importância, pois quando seco, misturando-se ao ar úmido, faz diminuir a umidade absoluta. O que é a umidade absoluta? É a quantidade total de água no ar atmosférico, estimulado por outro lado a transpiração. A ação do vento sobre o solo é muito acentuada, exceto quando forte pela dessecação que produzem nos terrenos úmidos, pela diminuição de atmosfera ambiente, aumentam a evaporação do solo e a transpiração dos vegetais, né? Então, aí a importância do vento. Além do que, o vento ele ser um fator limitante, né, na produção de cana, na pulverização de defensivos químicos, né? Então, o vento é um fator predominante aí na agricultura também. É um fator que tem que visualizar bem. E a geada? Considera-se geada todo abaixamento de temperatura capaz de provocar danos em uma lavoura. A susceptibilidade das plantas ao efeito da geada varia de espécie para espécie, pois há plantas que resistem a temperaturas muito baixas, enquanto outras sofrem danos severos quando a temperatura é próxima de 0 grau. Seus efeitos são maiores e mais severos nos órgãos em desenvolvimento, sendo que as gemas produtivas, brotos e folhas novas são as partes mais sensíveis, né? Então, no caso de olerícola, né, o pessoal tem uma produção de horta, teve probabilidade de geada, tem que amanhecer, né, um pouco, tem que ir para a horta um pouco mais cedo e fazer a irrigação para poder tirar aquela camada gelada, né, de cima da folha ou da brotação. Fotoperiodismo é a resposta da planta ao comprimento do dia, ou seja, o controle exercido pelo período de luz incidente, que é o que? O comprimento do dia e da noite, sobre certos fenômenos fisiológicos da planta, como a queda de folha e de floração. Quanto à floração e ao fotoperíodo, as plantas podem ser classificadas em plantas de dias curtos. Essas só florescem em fotoperíodos menores, então, só para nós gravarmos bem. Plantas de dias curtos só florescem em fotoperíodo menor do que um fotoperíodo crítico. Esse valor crítico é variável de uma planta para outra, né? Se uma planta de dia curto tem valor crítico correspondente a 11 horas de luminosidade, significa que só floresce quando submetida a períodos de luz abaixo de 11 horas, né? Então, plantas de dias longos só florescem em fotoperíodos superiores a determinado fotoperíodo crítico. Se uma planta de dia longo tem valor crítico correspondente a 12 horas de iluminação, só floresce quando submetida a períodos de luz acima de 12 horas. Né? Então, bem entendido, né? De dias curtos abaixo de 11 horas e de dias longos até acima de 12 horas. Plantas indiferentes. Essas florescem em quaisquer fotoperíodo, né? Sabe-se que o período de luz
a que uma planta é submetida pode ser interrompido sem comprimento da planta. O período escuro, no entanto, não deve ser fragmentado, pois isso pode comprometer a síntese do hormônio florígeno, que desencadeia a floração. Por essa, talvez mais correto falar-se em plantas de noite longa ou de noites curtas, ao invés de plantas de dias curtos ou de dias longos. E aí, aquela perguntinha, né? Nós temos aí preparo de solo. Nós temos a condição de preparo de solo que nos traz o seguinte: nem todo preparo de solo deve ser realizado da mesma forma para todas as culturas, né? Aí nós temos a foto, como por exemplo, temos um preparo mínimo, né? E dentro desse preparo mínimo, nós podemos ver que o quê? Que não foi destorroada a área, né? Então nós temos aí, ó, por exemplo, a incidência, né, de uma corda, né, de uma merrêmia nascendo entre os torrões aqui. E aí o que acontece? Não há, né, produto que vá controlar a emergência, né? Enquanto essa erva daninha ela está emergindo, não há um produto específico para esse controle. E aí temos uma pergunta, né? Será que nós temos planta de difícil controle ou temos mau manejo do solo, né? Aí na foto, né, nós temos uma mamona, uma planta que por cacho, aí vamos falar, ela vai te gerar em torno de 350 sementes viável, né? E você precisa de ter um manejo em cima dessa cultura. Então, o manejo de erva daninha se compartilha com o manejo do solo, né? Para você estar evitando a emergência dessa erva daninha na tua cultura, na tua lavoura, na tua pastagem, né? E aí, na sequência, nós temos o que? O preparo mínimo, né? E aí a pergunta, né? E aí, José? O que você faria com essa condição de preparo? Será que nasce alguma coisa aí dentro? Por sinal, você pode notar que aí está plantado cana de açúcar. E aí você pensa, será que nasce cana? Será que a impureza vegetal, a impureza mineral na hora da colheita, será que vai ser muito alta? Né? Então, evitar. Como essa erva é uma erva de difícil controle, ela enraiza, ela solta bastante rama, com certeza na hora da tampação, o que aconteceu? Alguns rizomas dessa erva foram para baixo junto com a cana. Então, se a cana nascer, ela vai nascer junto, né? Então, não temos o controle 100% em cima disso. Mas nós temos fotos mais à frente. E o que pensar? Será que compensa? Será que todo o preparo de solo, toda a regra, você pode mudar uma forma de preparar o solo, desde que sejam culturas e mais culturas, né? Então, preparo de solo, a agricultura, né? Vamos falar de novo, a agricultura não se tem receita de bolo, né? Você tem que fazer a coisa bem feita, porque aí você está implantando uma cultura de você pretendendo ter o que? 6, 7 cortes, né? Mas da forma que você visualiza aí, você com certeza, se conseguir 3 cortes, vai ser muita coisa. E aí, você para, com essa condição, o que fazer? A erva está saindo debaixo da onde? Do torrão. Aonde que está o erro? Será que é na aplicação de defensivo? Ou será que foi no preparo de solo? Com certeza hoje se pode ver aí que foi no preparo de solo, porque apesar de ter o torrão de solo, você pode visualizar na folha dessa Merremia aegypti aqui, você pode notar que o quê? Que ela está com uma fitotoxicidade de produto, né? Ela está amarelada, você pode ver na parte de baixo, né?
ela está amarelada. E aí pensar o seguinte, qual manejo adotar? Qual manejo adotar? Você tem uma condição desse tipo, então o manejo adotar é o seguinte, é chegar o mais rápido possível, né? Primeiramente o manejo adotar seria o quê? Uma certa melhoria, né? E uma melhoria escandalosa no preparo de solo, né? Você buscar uma melhoria, porque se você não consegue ter o controle de erva daninha, né? Nem 90% do que você necessitaria aqui. Então, se você atrasar e você chegar com a cana, igual está aí atrás, nesse porte, com certeza você vai ter que ajoelhar, né? E vai ter que fazer uma prece aí para poder ver se consegue colher pelo menos o que está colhendo, fazendo aí. E isso, né? O que pensar disso? Você olhando fala, é um pasto, né? Mas não, né? Foi o preparo mínimo, o plantio direto, um método que, por enquanto, nessa condição é inconveniente para se produzir cana-de-açúcar com os 3 dígitos, né? Se você conseguir produzir com 2 e abaixo de 60, é o que se consegue com isso daí. Então, uma pergunta interessante. Será interessante deixar de investir no que se planta, no que almeja, né? Então, você está investindo para você produzir. Então, invista porque é um investimento único. Depois você pega esse custo que você economizou, ou você pega o custo que você fez, né? E você divide por 5, 6, 7 ou 8 anos, né? E aí parar e pensar, qual dose de defensivo eu devo utilizar, né? Aí será que compensa? Será que nasce cana nisso daí, né? Será que se fosse um milho, nasceria? Será que cana vai nascer? Vai nascer, mas com muita falha, né? Qual tipo de produto? Hoje você tem alguns produtos que passam a palha, né? Passam essa palhada, né? Mas você não tem produto que vai conseguir. Esse torrão vai rachar, né? E você vai ter emergência de erva daninha. Então, a pergunta é a seguinte: será que todo o ambiente se adequa a tais técnicas, né? As novas técnicas de plantio inicial, aí de preparo mínimo, né? Então, tá aí as fotos, as perguntas ficam no ar, né? E a outra pergunta: como chegar a esse ponto? Né? Pegamos o mesmo tipo de preparo e perguntar como que chegar nesse ponto. Você tem que ser rápido, né? Você tem que ter condição para poder chegar a esse ponto, né? E aí temos as sequenciais aí, mostrando que é a mesma área que estava infestada, né? E aí a minha pergunta que fica para o fim da aula aí: o que pensar sobre novas técnicas? E se vocês fossem uma cultura, qual ambiente escolheriam para que fossem cultivadas? Este, no slide de baixo, né? Por que vocês escolheriam esse? Ou por que não? Né? Ou esse? Né? Então, fica aí a pergunta no ar e o que se pode fazer. Não sou contra ao preparo mínimo, né? O plantio mecanizado, o plantio direto é uma técnica que tem que ser conduzida durante tempo. Só que o manejo do solo deve se adequar a cada condição, a cada gleba, a cada talhão. Não você fechar o olho e falar, eu vou fazer o plantio direto porque é bonito, né? Mas você pensar o que? Cada condição de solo, cada tipo de cultura tem uma necessidade, né? Uma boa noite e obrigado a todos.